Eu já falei aqui diversas vezes que é essencial você investir e investir na sua reserva de emergência. Mas muita gente ainda tem dúvida de onde investir na reserva de emergência, quais são as características do investimento, onde colocar, quando usar. Se você tem ainda dúvidas sobre isso, fica aqui nesse vídeo. Eu sou a Ariane Cedrais e este é o canal Contas Comigo. E hoje a gente vai falar justamente sobre quanto deve ser a sua reserva de emergência, em que momento você pode usar a sua reserva de emergência e quais são as características de um investimento para você deixar a sua reserva de emergência. Existem várias vertentes sobre quanto deve ser a reserva de emergência. Tem gente que diz que tem que ser de 3 meses, tem gente que diz que tem que ser de 6 meses, tem gente que diz que tem que ser de um ano, do valor do seu custo de vida. E isso é importante, não é sobre o seu salário, é sobre quanto você precisa para viver. Então, a reserva de emergência, ela não é necessariamente para lhe sustentar por um longo período, mas ela tem que ter a capacidade de fazer isso caso seja necessário. Porque normalmente você vai usar a sua reserva de emergência para imprevistos. E o imprevisto normalmente não é ficar um ano sem fazer nada, sem conseguir trabalhar, sem conseguir se recolocar no mercado de trabalho caso você perca o emprego. Mas é sobre como você vai querer, ter ali de reserva para suprir aquilo que você não programou, mas que pode acontecer. Quanto maior a reserva, mais tranquilo você vai ficar, obviamente. Mas saiba que ela não é para ser infinita, ela tem que ter um valor definido. Você vai estabelecer o quanto você quer ter de reserva. Seja 3 meses do seu custo de vida, seja 6 meses do seu custo de vida, seja 1 ano do seu custo de vida. Não pode ser ad eterno, todo o dinheiro colocar na reserva, porque a reserva é para imprevistos. Então, o ideal é que se você tem uma renda muito estável, por exemplo, se você é funcionário público, o mundo pode estar acabando, o seu salário vai cair na sua conta, 3 meses de reserva de emergência é o suficiente para você lidar com alguma adversidade. Mas não, você não é um funcionário público, você é seletista, você tem uma carteira assinada. 6 meses? Ah, mas Ariane, eu tenho uma carteira assinada, se eu for demitida eu tenho o seguro-desemprego. Ok, beleza, ótimo. Você tem uma reserva extra, dada pelo governo, para você ter um fôlego até se recolocar no mercado. Mas se você tem uma reserva de 6 meses, se você precisar mais do que o valor do seguro-desemprego, você vai ter. Mas não se trata só sobre estar desempregado, e sim suprir eventualidades que acontecem no nosso dia a dia. Então, imagine que você bateu o carro, alguma coisa assim. Você precisa ou pagar o conserto ou acionar o seguro. Você vai precisar desembolsar esse dinheiro. Então, é preciso ter essa reserva. Você tem um eletrodoméstico que queimou. Você vai precisar consertar ou comprar outro. Você precisa ter um valor disponível para resolver essa situação. Então, são coisas que a gente precisa estar resguardado. Então, 6 meses é uma boa reserva financeira para você ficar tranquilo, Para dizer assim, não vou me desesperar, não vou perder a minha paz se algo aconteça. Então, eu acho que é interessante. E quando a gente coloca para 1 ano de reserva de emergência, normalmente a gente fala com pessoas que não têm uma renda regular, Pessoas que têm, que são autônomas, que são freelancers. Então, essas pessoas, elas precisam ter uma reserva maior porque elas não têm, no decorrer dos meses, do ano todo, um valor que entre de forma fixa. Não entra todos os meses. Então, esse valor maior é justamente para suprir, às vezes, até as despesas mensais que você precisa ter, até
que um valor entre, né? Pessoas que recebem comissões por vendas, somente isso. Então, no mês recebe muito, no outro recebe pouco, tem meses que não recebe nada. Ter uma reserva maior garante uma estabilidade nas suas contas. Então, a gente faz essas diferenças justamente para cada tipo de situação. Não se trata exclusivamente de se ter uma reserva quanto maior, melhor. Não. Você buscar dentro da sua realidade aquilo que é mais interessante. E o valor da reserva, quando a gente coloca esse limite de 3, 6, um ano da sua renda, né, do seu custo de vida, é justamente para você saber qual é o valor para aquele objetivo. Todo objetivo ele tem que ter um valor. Então, para você saber, pronto, atingi o valor da minha reserva. Eu não vou mais fazer aportes a ela até que seja necessário, ou seja, que haja uma retirada. Então, você sabe que você concluiu aquele investimento. Você não vai ficar colocando mais dinheiro ali. Aí a gente já vem para a questão de onde colocar a reserva. Como a reserva é algo que você não sabe quando vai ser usada, então o investimento que você precisa colocar ela tem que ter algumas características. A primeira delas é ter liquidez diária, ou seja, você tem que ter acesso a esse dinheiro a qualquer momento. Recentemente me perguntaram se a reserva poderia ser em ações, né, na renda variável, porque de certa forma tem a liquidez, né? Não é imediata, tá? Mas com 2 dias você vende uma ação, você recebe o dinheiro. Só que aí você perde um outro aspecto importante da reserva, que é não ter a variação. Ela tem que estar em renda fixa, porque você não vai depender da variação. Na Bolsa de Valores, né, em investimento em ações, fundos imobiliários, para você se desfazer daquele ativo, é interessante que você se desfaça sem que você tenha perdas, né? Sem que seja num valor menor do que o seu custo médio daquele ativo, né? Não pode ser mais barato. Você não pode estar retirando, perdendo dinheiro. Então, o ideal é que seja numa renda fixa. Aí você tem como renda fixa o Tesouro Direto, de preferência o Tesouro Direto Selic, né? Porque ele tem a liquidez diária e não tem oscilações de valor no mercado, né? Muito amplo. Você pode optar por um CDB de liquidez diária, em que, além disso, tem uma garantia do FGC, ou seja, você não vai perder esse dinheiro caso haja algum problema com a instituição financeira. Então, você pode optar pela poupança. Eu já disse aqui várias vezes que eu sou uma defensora da poupança, porque é melhor você ter o dinheiro guardado na poupança do que não ter dinheiro nenhum ou estar com ele dentro de casa, embaixo do colchão. Então, você tem opções dentro do mercado financeiro que você pode colocar, mas as características principais para a sua reserva de emergência é que seja um investimento de renda fixa de baixo risco. Então, esses 3 que eu citei são de baixo risco e que você tenha a liquidez, ou seja, no momento que você precisar daquele dinheiro, ele vai estar facilmente disponível para você, tá? Então, você agora já sabe quanto deve ter de reserva, em que investimento você pode colocar. E o uso dela, eu já falei enquanto fui explicando sobre o montante que se deve ter, e é justamente como diz o nome, é para aquilo que não é previsto dentro do seu orçamento. Então, coisas que estão fora do seu alcance, fora do seu planejamento. Não é porque você viu uma oportunidade numa loja que você vai fazer uso da sua reserva de emergência. Mas se um imprevisto acontecer, você tem condições de lidar com aquele imprevisto sem recorrer a instituições financeiras
ou a amigos, ou a familiares, ou até mesmo a estranhos para conseguir esse dinheiro e resolver aquele imprevisto que precisa de um recurso financeiro imediato. Então, por isso que é importante ter a reserva e é nesses momentos que você utiliza. Agora você já sabe quanto deve ter de reserva, onde deixar esse dinheiro da reserva e quando usar. Te vejo no próximo vídeo.